para comentar sobre o lucro dos bancos e a reforma da Previdência. Quero registrar aqui uma estimativa da consultoria Mercer, com base em estudo do próprio Fundo Monetário Internacional, FMI. Calcula que os bancos privados devem lucrar cerca de 480 bilhões em 10 anos com a reforma da Previdência. Ou seja, o que nós já vínhamos alertando há muito tempo, já no ano passado, quando o próprio presidente Michel Temer encaminhou, e depois quando o governo atual encaminhou a proposta, que contra o nosso voto foi aprovada. O estudo do FMI concluiu que reformas similares no sistema de aposentadorias em outros países resultou na transferência de 60% para bancos privados do valor do dinheiro que foi reduzido nos pagamentos feitos pelo Estado. Eu lembro que essa informação eu já tinha passado aqui, foi amplamente divulgada pela própria imprensa nacional. Reafirmo, eu lembro que essa informação que eu estou passando aqui foi amplamente divulgada pela própria imprensa nacional. A consultoria afirma que com a reforma da Previdência, os brasileiros serão obrigados a poupar muito, muito mais para a velhice. Abro aspas, que a palavra é da consultoria. Sistema de previdência pública mais generosa não incentivam a formação de poupança privada. Sistema de previdência pública mais generosa não incentivam a formação de poupança privada em patamares decentes. No Brasil, muitas pessoas continuam cobertas de previdência social após a reforma. Diminuiu o valor, mas não ficam protegidos pela Previdência. Mas outro grupo significativo terá benefício com valores muito, muito menores, a partir de regras de acesso mais rígidas, e terá também que pagar mais na Previdência privada. Os mais pobres, segundo a consultoria, não terão incentivos para poupar, pois gastam todo o orçamento com a Previdência. Ficarão com uma Previdência pífia, a Previdência pública nos moldes que ficou, e não poderão também fazer a sua Previdência privada. A reforma da Previdência, segundo os cálculos que foram me apresentados, é um dos maiores desastres sociais incentivados e realizados pelo governo. O alvo é a grande maioria dos trabalhadores que se aposentariam com 1 a 3 salários mínimos. Trabalhadores que ingressaram muito cedo no mercado de trabalho, exercem as ocupações mais duras e que mais afetam a sua integridade física e psicológica, e é os que percebem menor rendimento e agora terão dificuldades enormes para se aposentar no chamado serviço penoso, insalubre e periculoso, que é as aposentadorias de alto risco, aposentadorias especiais. A reforma da Previdência penaliza os mais pobres, os mais necessitados, os que estão iniciando a trabalhar, reduz o valor das aposentadorias. Isso representa mais de 80% dos integrantes do regime geral da Previdência, famoso RGPS. A quem interessa aumentar essa miséria? A quem interessa fazer que a Previdência de fato vá à falência? Só interessa aqueles que querem, ali na frente, aplicar o regime de capitalização, como foi feito no Chile, no Equador, na Argentina, e todos nós temos assistido à situação de desespero. O exemplo mais visto é
o do Chile, né? Onde a maioria está com salário mínimo, um benefício correspondente a meio salário mínimo, outros perderam tudo, e o governo é que tem que dar, então, essa ajuda, como se fosse um Bolsa Família, de meio salário mínimo. Por isso que o Chile está praticamente um mês com grandes mobilizações por toda aquele país, e uma das indignações, além do desemprego, claro, é o arroxo salarial que é imposto, mesmo naqueles que têm um emprego assegurado, e os benefícios que são vergonhosos naquele país. Repito, o governo está entregando todo esse manancial social de possibilidade de crescimento e de lucro para o sistema financeiro, principalmente para os bancos privados. É lamentável que tenhamos que constatar que nós estávamos com a razão. E aqui quem está falando é consultoria privada, é o próprio FMI, de que a realidade no Brasil ficará muito, muito difícil. Já tivemos uma reforma trabalhista do governo Temer, tivemos outra reforma trabalhista nesse governo com a chamada MP da Liberdade Econômica, agora estamos tendo outra reforma trabalhista com o chamado pacote verde-amarelo, MP 905. Eu tenho esperança ainda que essa MP seja devolvida. Ela faz 135 alterações na CLT, questões absurdas, como aquela que o empregador deixa de pagar os 20% sobre a folha e o desempregado vai pagar 7%. Calcula. O empregado recebe uma mixaria, né? Como dizia o Chico Anísio, e é isso aqui, ó. Ainda agora vai ter um desconto de 7% e o empregador não vai pagar os 20% sobre a folha. A periculosidade cai de 30% para 5%, o percentual que o trabalhador estava recebendo, e agora com a MP já não recebe mais, porque ela tem efeito imediato. O fundo de garantia, que era 8%, passou para 2%. Inúmeras categorias vão desaparecer, entre elas jornalistas e radialistas, que estão fazendo uma campanha a nível nacional, são em torno de 10, 12 categorias que vão desaparecer, entre eles, repito, jornalista e radialista. Estou só levantando algumas das questões, né, que preocupam a todos. Esta terceira reforma trabalhista, ela é tão cruel quanto outras duas. Então, teve uma, que é a segunda, da liberdade econômica, em que essa casa derrubou o artigo que dizia que ele poderia trabalhar domingos e feriado e o empregador daria uma licença durante a semana. Com isso, não receberia mais o adicional de horas extras, o mesmo em dobro, se trabalhasse domingo e feriado. Isto, essa casa já derrubou por unanimidade. E não pode, no mesmo ano legislativo, você querer que a mesma proposta seja votada pela segunda vez. E tem outras incoerências que a própria consultoria do Senado já levantou, e aí nós esperamos que essa MP, de preferência, seja devolvida. Se não for devolvida, caso seja instalada, que eu espero que não aconteça, nós teremos um longo debate, com muitas audiências públicas, que são mais de 1.890, 1.886, quase 2.000 emendas apresentadas nessa MP 905. Percebo eu que os trabalhadores, as suas entidades, estão fazendo debate em todos os estados. No Rio Grande do Sul, as centrais, federações e confederações, sindicatos, vão fazer ciclos de debate em todas as regiões para mostrar a gravidade desta terceira reforma, que já falam que vem uma quarta depois. Por isso que é fundamental que a população se mobilize, questione, passe correspondência
ou mesmo WhatsApp para os senadores e senadoras e também para os deputados, de forma que essa proposta não seja aprovada. Repito, oxalá seja devolvida.